Eu vou te mostrar uma coisa que me irrita muito, galera. Vou compartilhar minha tela aqui para vocês darem uma olhadinha. Compartilhando a tela. Show. Então eu vou abrir aqui o GPT e aqui eu vou pedir agora para ele criar um post sobre IA para empreendedores. Então aqui, ó, crie um post sobre IA para empreendedores. Pedi aqui para ele, vamos ver a resposta dele aqui, ó. Se você é empreendedor e ainda não usa IA, você já está ficando para trás. A inteligência artificial não é mais coisa do futuro. E ela já está mudando a forma como os negócios crescem hoje. Olha o que você pode fazer com a IA no seu negócio. Criar conteúdos, automatizar, analisar, economizar, aumentar. O melhor, você não precisa ser técnico para começar. Enquanto alguns ainda estão pensando se vale a pena, outros já estão faturando mais usando IA no dia a dia. A pergunta não é mais se você vai usar IA, e sim quando você vai começar. Comenta aqui, tá? Então, qual que é o problema aqui? Isso não é meu, não tem a minha voz, não tem a minha história, não tem nada que só eu poderia dizer. Qualquer concorrente meu poderia publicar isso aqui amanhã e não faria a menor diferença. Isso não é conteúdo, galera. Isso é texto gerado. O problema não é a IA, o problema é que você não ensinou a IA quem você é. Isso é o que eu vou mostrar aqui hoje para vocês. Fala pessoal, Luiz aqui. Essa foi a pergunta mais comum que eu recebi ao longo de muitas semanas aí no meu Instagram, no meu direct, no meu WhatsApp também, alguns clientes me perguntando, que é o que? Luiz, eu tentei usar IA, né, para criar conteúdo ali, mas ficou horrível, ficou muito robótico, não ficou parecendo a minha cara, então eu desisti. E eu entendo, gente, porque a maioria das pessoas usa IA do jeito errado para criar conteúdo. Elas abrem o GPT ou qualquer outra inteligência artificial, digitam um prompt genérico e esperam que a IA magicamente produza algo que soa como elas. E não é bem assim que funciona. A IA só sabe o que você ensina para ela. Se você não ensina quem você é, ela vai gerar o que ela conhece de todo mundo, que é exatamente o conteúdo genérico que você odeia. Hoje eu vou tentar mostrar aqui para vocês um processo completo de configurar o iOS com o seu contexto e depois criar conteúdos reais ao vivo aqui com vocês. Então, o que a gente vai aprender aqui hoje, galera? Por que a IA gera conteúdo genérico, o problema raiz, né? Quais são as possíveis soluções? Você precisa entender isso aqui bem claramente, tá? Depois a gente vai configurar a sua voz no iOS, tá? E esse é o segredo. São 15 minutinhos aí que muda todo o jogo. E aí a gente vai criar uma demo aqui ao vivo, né? Um roteiro para YouTube, post no Instagram, ou no Threads, ou no X, criados enquanto você está assistindo aqui com a gente. Depois eu vou fazer uma comparação lado a lado, né? O mesmo tema, com e sem contexto. E aí você vai ver a diferença que isso faz, tá? E também vou fazer uma dica bônus aqui sobre como o iOS aprende mais sobre você com o tempo e fica cada vez melhor. Então, vamos para o vídeo? Deixa eu compartilhar minha tela com vocês aqui. Antes de mais nada, deixa eu só abrir o Cloud aqui com vocês. Abrir o terminal. Show, deixa eu compartilhar minha tela. Daqui, abrir o Cloud. Já dá aquele zoom, né, para vocês. Show. Então, deixa eu explicar para vocês o que acontece quando você pede para um IA criar conteúdo sem dar nenhum contexto. Primeiramente, a IA foi treinada com bilhões de textos na internet, posts de redes sociais, artigos, blogs, livros. Quando você pede, cria um post sobre IA, ela vai no repertório dela e gera a média de tudo que ela já viu sobre esse tema, tá? A média, fica bem claro. E a média de conteúdo sobre a IA na internet é
A IA está transformando o mundo, não fique para trás, adote isso agora. Fica bem genérico, porque é isso que a maioria das pessoas escreve. A IA não tem como saber que você tem uma história específica, que você fez carreira em marketing antes de entrar na IA, que você tem piadas internas com a sua audiência, que você fala bacana toda hora. Ela não sabe nada disso, até você ensinar ela. E tem uma segunda razão para o conteúdo de IA parecer um pouco robótico. A maioria das pessoas usa prompts rasos. Crie um post sobre empreendedorismo, escreva uma legenda para o Instagram, me dá 10 ideias de conteúdo. Prompts vagos, consequentemente, vão gerar respostas vagas, galera. Isso não é culpa da IA, é a culpa do prompt. Mas aqui está o ponto de virada, o ponto chave. Se você tem que escrever um prompt longo e detalhado toda vez que quiser criar um conteúdo, isso também elimina o que? A eficiência, porque você vai demorar mais que isso. E aí é chato demais, é demorado demais e acaba que você desiste. Então, a solução é escrever o contexto uma vez e nunca mais precisar repetir isso. E isso que entra o IOX. Você faz com que o arquivo cloud.md, né, que você configura ali sua voz uma vez, vai ficar para sempre. Então, isso que é o mais legal. Então, aqui está o segredo, galera. Para quem já instalou o IOX, tem um arquivo chamado cloud.md na pasta do projeto. Pense nesse arquivo como uma carta de apresentação que você escreve uma vez. Então, o que o IOX lê em todo o prompt que você mandar, não importa se você está pedindo para criar um roteiro, um post, um thread, uma newsletter, não importa. Ela sempre começa com o que está nesse arquivo. Então, eu vou te mostrar o que eu tenho no meu. Deixa eu abrir aqui. Por exemplo, vou abrir aqui o do meu SPFP. Deixa eu pedir do Cloud, do que a gente tá aqui. Deixa eu achar ele, só um minutinho, galera. Cloud.md. Então aqui, ó, só para vocês terem uma ideia. No caso aqui, né, o IOX também ele já tem um próprio cloud.md com algumas coisas, né? Linguagem de configuração, permissão arquitetural, o SyncOS segue uma hierarquia, né? E aí você pode pedir para mudar, sim, para acrescentar mais coisas. Então aqui já vem meio que programado para o IOX, né? Para ele saber quando você chama o dev e tudo isso. Então tá tudo aqui, ó. Tudo certinho. E aí, se você quiser adicionar mais comandos, não é bem um comando, é colocar a sua voz, né? Tipo, eu me chamo Luiz Fernando, trabalho com educação em IA para empreendedores não técnicos, meu canal no YouTube é Luiz Fia, né? Já tô com mais de 20 vídeos aí. Eu falo num tom mais informal e direto, falo como se estivesse explicando para um amigo. Uso pessoal, olha só, bacana, tá bom. Evito jargão, técnico, formalidade, frases longas demais, mas começo com um oi ou olá e vou direto pro ponto. E aí eu falo o meu público. Meu público são empreendedores brasileiros que não programam, muitos tentaram usar IA e desistiram. Eles querem resultados práticos, não teoria. São céticos com promessas vazias, precisam de prova. Aí eu falo o formato que eu uso, né? YouTube, entre 15 e 20 minutos, uso um hook forte, faço demos ao vivo, faço CTA com perguntas. No Instagram eu uso um carrossel com gancho na primeira fase, né? E qual que é o meu diferencial? Eu mostro erros ao vivo, não corto quando dá errado, referência a dados reais do meu negócio, tom de quem já testou, não de quem teorizou. Então você vai colocando todos os seus dados ali. Por quê? Porque você tem que ter o máximo de detalhes possíveis, né? Então, não é só fala informal, é fala informal, usa essas palavras específicas, evita essas outras, começa assim. Quanto mais específico você for aqui, né, dentro do cloud.md, mais preciso o conteúdo gerado vai ser.
Agora eu vou te mostrar como você configurou isso dentro do seu projeto, mesmo que você não tenha nada ainda. Então você vai abrir o seu cloud.md, né? Então você vai no seu arquivo aqui, ó. Aí vai ter o ponto .cloud. Aqui tem o cloud. Aí você pode clicar aqui e como é um arquivo MD, você pode abrir por bloco de notas, ou se você já usa o VS Code que já tem a leitura de dados ali, você já pode só clicar que já vai aparecer, que aí vai aparecer todas as informações do cloud, tá bom? E aí, se você não sabe o que colocar no tom de voz, por exemplo, você faz o seguinte: pega 3 posts seus que você gostou do resultado e pede para o UX analisa o tom desses textos e me descreve como eu escrevo, por exemplo. Ele vai identificar os padrões que você nem sabia que tinha, tá? E isso funciona, tá? Já testei aqui comigo e ele pega padrões bem excelentes aí para você fazer isso, tá? Então, vamos para a demo aqui para vocês verem um pouquinho da diferença. Então, eu vou criar 3 formatos de conteúdo diferentes, ao vivo e sem edição. O tema vai ser o mesmo para todos. Porque você não precisa saber programar para usar IA no seu negócio. Então, eu vou criar roteiro para YouTube, post no Instagram e threads para o X. Então, eu venho aqui no Cloud, né? E vou digitar aqui para ele, ó. Cria um hook e a estrutura de um vídeo sobre esse tema. Você não precisa saber programar para usar IA no seu negócio. Duração 12 minutos. Segue estrutura com time stamps. Só que aí também eu vou pedir outra coisa, porque como não está configurado aqui, eu vou pedir para ele analisar os meus vídeos também, que eu tenho aqui. Copiar como caminho, só para vocês verem uma ideia, só para vocês terem uma ideia. Então, eu peguei aqui e aqui, ó, coloquei aqui os conteúdos dos vídeos. Então, segue o estilo e o tom de voz que estão nesses vídeos. Então, vamos ver o que ele vai gerar aqui pra gente. Tá fazendo aqui, então vamos esperar aqui para ver o que ele criou aqui pra gente.
esperar aqui. Aqui, ó, já aqui até uma pasta de criação de conteúdo. Tem o suficiente para trabalhar, os títulos e nome dos vídeos já revelam muito do estilo, direto, primeira pessoa, contraste, antes e depois, números concretos, linguagem coloquial, sem ser informal demais. Então vamos ver como que vai ficar aqui a estrutura do vídeo. E aí, galera, tem outro ponto que eu quero trazer mais adiante, né? Que é a questão do quê? É a questão de squads, tá? Que aí é como se fosse um conglomerado de agentes em um só lugar, fazendo uma tarefa específica, como se fosse um departamento, né? Então a gente tem até aqui vamos dizer assim, um departamento de criação de conteúdo, né? Que ele cria todos os conteúdos pra gente. E os squads são magníficos, cara. Magníficos. Então, ó, só pra você ter uma ideia aqui, ó. Resumo do que foi criado. Abre com 3 perfis reais, contador, design, dono de restaurante. Nomeia a crença limitante direto, promete destruí-la. Mesmo padrão dos seus vídeos, provocação, promessa concreta. Estrutura de 12 minutos com 6 blocos. A mentira que te mantém travado, os 3 erros clássicos. Exemplos reais para área de negócio, framework, ferramenta certa por situação, plano de 7 dias para começar. Tom seguido. Direto, ao apontar a primeira pessoa, contraste. Então vamos pegar aqui pra gente ver como que ficou esse roteiro. Aqui. Cadê? Deixa eu achar aqui, galera, só um minutinho. Ah, tá, ele criou justamente na pasta aqui. Tá, só pra gente ver. Então aqui, galera, ó. Você não sabe programar sem usar IA no seu negócio. 12 minutos, canal, tom, gravar inclusive. Você já ficou olhando para uma ferramenta de AI e pensou, isso não é para mim? Eu não sou programador? Eu ouvi isso em semana, de 3 pessoas diferentes, blá blá blá. Estrutura com timestamps, que eu já estou mostrando aqui, é uma mentira que te mantém travado. A narrativa que igual a programação foi criada pela marca de consultor técnico, GPT Cloud Media, você está usando interface de texto, isso é IA. Você não precisa saber de mecânica para dirigir um carro. A maioria dos casos de uso de negócio é 100% via linguagem natural. Então tá aqui, ó, explicando tudinho, né? Viu a diferença? Olha a diferença. Já deu a thumbnail, o título sugerido e papapá. Viu que legal? Totalmente diferente e genérico do que o ChatGPT criou, né? Agora vamos pegar do Instagram. Agora crie um carrossel de Instagram sobre o mesmo tema. Você não precisa saber programar para usar IA. Máximo 7 slides. Começa com um gancho forte. Segue o mesmo tom que você usou aqui.
criar o texto de cada slide. Então vamos ver aqui agora como que ele vai criar, né? Então no próximo vídeo eu acho que eu vou trazer também para vocês criarem conteúdo esse square de criação de conteúdo, tá? Que aí ele já cria uma estrutura, né? Que seria mais ou menos como se fosse os clones que o Alan cria. Já coloca direto no departamento para a pessoa fazer aquilo que tem que ser feito naquela específica tarefa. Então, por exemplo, criar um squad de criação de conteúdo. Você vai ter o copywriter que vai escrever os textos, né? Já pode colocar um editor de vídeo, onde que você vai editar cada parte do vídeo, né? Você manda o vídeo pro squad e ele vai saber onde você tem que cortar cada parte. Que mais? Copywriter. Você pode também fazer basicamente isso, né? Copywriter, vídeo editor, de vídeo também. Então você pode fazer muita coisa. Então aqui, olha, ele criou o slide. Então vamos ver mais ou menos como ficou. Fundo escuro, texto grande centralizado, uma linha só. Você não precisa saber programar para usar no seu negócio, nunca precisou. A mentira que todo mundo acredita, e é coisa de desenvolvedor, não é. Você já usou já toda vez que abre o update e digita uma frase. Isso não é programação, isso é comunicação. O que não um programador consegue fazer com IA? Proposta comercial em 8 minutos, fact de negócio, contrato explicado, roteiro do post, planilha analisada. Nenhum desses precisou de uma linha de código, precisou de contexto. O framework, os 3 erros, o plano e a CTA. Viu que já ficou totalmente diferente do que a gente criou lá? Então, só para vocês verem a diferença, né? Aqui é o post de Instagram, LinkedIn, TikTok, ó. Bem simples e bem genérico. Aqui não, aqui já trouxe todo um contexto e ainda pegou o tom que a gente usa nos vídeos, entendeu? Então, esse que faz a diferença, galera. E aí, a maior diferença ainda é quando você coloca tudo isso dentro do seu cloud.md. Porque é aí que a coisa fica totalmente mais estruturada de acordo com o seu ponto de vista, né? Seria como se fosse um segundo você dentro do Cloud Code, entendeu? Porque você vai descrever seu tom de voz, sua linha de pensamento se você quiser, né? E você também pode fazer assim, enquanto você está conversando com a IA, você pode estar falando, ó, você consegue colocar isso aqui dentro do cloud.md? Ficou bem a minha cara. E aí você coloca lá também, então ele já vai saber que aquilo é bem o seu perfil, entendeu? Então essa é a coisa mais importante que eu quero que vocês entendam. Esse conteúdo com iOS configurado, claro que está longe de ser perfeito, tá, galera? Às vezes eu tenho que editar algumas coisas ou ajustar algumas pequenas palavras, né? Eu também gosto de adicionar alguns exemplos pessoais que só eu posso ter, mas é um começo de um lugar que é 80% do caminho, por exemplo. Sem o iOS, eu começo do zero e chego em 100% em 2 horas. Com o iOS configurado, eu começo em 80% e chego em 100% em menos de 20 minutos. Essa diferença multiplicada por todos os dias da semana, por todos os formatos de conteúdo que você produz, isso é o que muda uma operação de conteúdo, tá? Então, aqui agora vai a dica bônus que eu tinha comentado com vocês, né? Esse é o detalhe que a maioria das pessoas não sabe. O iOS fica melhor com o tempo, se você usar ele do jeito certo. Quando o conteúdo saiu muito bem, você achou que ficou exatamente com a sua voz, você copia esse conteúdo e adiciona no cloud.md. Mesma coisa que eu falei anteriormente. Esse é o bônus, entendeu? E você pode escrever mais ou menos algo assim, ó.
exemplo de conteúdo aprovado, minha voz. Thread que funcionou bem, você cola. Por que funcionou? Começa com dado, papapá. E pronto, agora o UX tem um exemplo concreto de como você quer usar o conteúdo e como que ele pode ficar. E com o tempo você vai acumulando exemplos aprovados dentro do Cloud.md. E quanto mais exemplos, mais preciso ele fica. E aí em 3 meses de uso dessa forma, você vai notar que vai precisar editar cada vez menos os seus conteúdos. Porque o UX vai ter aprendido tudo isso. A partir do que? Dos exemplos que vocês aprovaram. O que é mais ou menos soar como você, parecer como você. Como se fosse quase um clone que você teve. Entendeu? Gostaram? Então o que a gente aprendeu aqui hoje, né? A IA gera conteúdo genérico porque trabalha com a média de tudo que existe, não com quem você é. Configurar o Cloud.md é o que vai mudar toda a sua estrutura, tom de voz, público, formatos, diferencial, feitos uma vez, e vai funcionar sempre. Mostramos aqui na prática um pouquinho de como que funciona, né, criando os conteúdos, a comparação lado a lado, né, com contexto, o conteúdo já começa com 80% do caminho, sem contexto começa do zero, e também adicionar exemplos aprovados que você gostou dentro do Cloud.md faz o UX ficar cada vez mais preciso com o tempo. Então, vocês já tentaram usar IA para criar conteúdos e desistiram no meio do caminho ou nunca tentaram? E por que disso? Ficou muito genérico, ficou muito robótico, não soou muito parecido com você, deu muito trabalho para editar? Me conta aqui nos comentários, sério, porque cada motivo diferente que vocês me contam me ajuda a entender o que posso cobrir nos próximos vídeos. E se você quer tentar de novo, agora com o processo certo, deixa aqui nos comentários também que você vai tentar, eu respondo um por um. E se esse vídeo foi útil, galera, se inscreva, deixa o like, tá? Ajuda muito o nosso canal aí. Obrigado por acompanhar, né, esses nossos vídeos, isso é muito importante para mim, e até o próximo vídeo.